Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 21 de julho. Como toda sexta-feira, fazemos um resumo de como foi a semana nos principais mercados, aqui no exterior, no lado econômico, na política. E existe um texto associado a esse vídeo onde você pode obter maiores detalhes. Mas eu começaria dizendo que a semana incorporou o recesso parlamentar, Congresso Nacional de férias, e claramente as notícias no lado político escassearam um pouco. Porém, o presidente Temer e sua equipe seguiram trabalhando e fazendo contatos, mas sem conseguir efetivamente montar uma agenda positiva de fatores econômicos, como foi na semana anterior. E no exterior ainda tivemos a mexer com os mercados, as mazelas do presidente Donald Trump e sua família, além da sua fraca sutileza política. Resultado, o mercado por aqui mostrando fraqueza e no exterior ficando um pouco refém da variação do dólar. O Congresso Nacional em recesso, mas o presidente Temer teve que se recompor durante a semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e abortar uma revoada de políticos do PMDB e de outros partidos para o DEM que se avizinhava. Aparentemente, esse mal-estar foi superado num jantar entre os dois e Rodrigo Maia, ainda durante a semana, apoiou a estratégia do ministro Meirelles de tentar vetar o novo refis, que o governo contava com receitas extraordinárias e que, pelo projeto do relator, emagreceu bastante. Durante o período, a maior preocupação dos agentes do mercado ficou por conta do descasamento de receitas e despesas do governo e da possibilidade da meta de déficit fiscal de 139 bilhões não ser atingida. Porém, no dia 20 de julho, quinta-feira, foi anunciado um novo contingenciamento no orçamento de 2017 de 5,9 bilhões de reais e também aumento da carga tributária via PIS e COFINS sobre combustíveis, praticamente dobrando, e que deve propiciar até o final do ano uma receita extraordinária para o governo de 10,4 bilhões de reais. O governo não fala em mais tributação até o final do ano, mas se as benesses continuarem, provavelmente será preciso para manter aquela meta de 139 bilhões. Numa semana de agenda razoavelmente escassa de dados econômicos, o saldo da balança comercial da segunda semana de julho mostrou superávit de 1,3 bilhão de dólares, deixando o saldo acumulado do ano em 38,6 bilhões de dólares. O BNDES também anunciou que os desembolsos do semestre atingiram 33,5 bilhões de reais, numa queda de 17% contra igual período do ano anterior. E falando em inflação, durante a semana tivemos alguns indicadores de inflação sendo divulgados, na verdade todos eles em deflação. O IGPM, na sua segunda prévia, registrou deflação de 0,71%, deflação no ano de 2,65%. E falando de IPCA, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial de julho, veio com uma deflação de 0,18% e no ano uma inflação no semestre de 1,44%. Em 12 meses, a inflação acumulada está em 2,78%, o menor nível de inflação desde o mês de março de 1999. E isso claramente colocou novamente no radar a próxima reunião do Copom e a redução da taxa Selic, que passou de um consenso, ou está passando de um consenso de 0,75 para uma quase certeza de que o Copom possa reduzir a Selic em 1 ponto percentual. Já há, inclusive, quem projete a taxa Selic do final do ano em 7,25%. Porém, isso pode mudar um pouco em função do aumento da carga tributária e de ser o PIS/COFINS, um imposto que vai seguir em cascata, se espalhando por toda a economia. O Banco Central anunciou
que os investimentos externos diretos, como nós chamamos o IDP brasileiro do semestre, ficou em 36,3 bilhões e em 12 meses atinge 80,6 bilhões, uma percentagem em relação ao PIB de 4,25%. O saldo em conta corrente no semestre ainda mostra superávit de 715 milhões de dólares e em 12 meses um déficit de 14,3 bilhões de dólares. E claramente o IDP, o investimento direto, cobre com enorme facilidade o déficit em conta corrente. Os investimentos em ações no mês de junho declinaram 882 milhões de dólares e a renda fixa houve retirada de 1,8 bilhão de dólares. No cenário externo, a situação ficou realmente por conta de Donald Trump. Donald Trump acabou afetando bastante os mercados, porque afetou dólar e juros e acaba afetando, claro, os mercados acionários. Seu projeto original de reforma da saúde acabou saindo de pauta, surgiram novas informações de contatos de seu filho com os russos, investigações sobre a atividade das empresas de Donald Trump, e Trump agora passou a jogar todas as suas fichas no projeto de infraestrutura, mas a sua situação frágil abre uma dificuldade para a aprovação dos projetos. Além disso, tivemos outra fonte de ruído, com seu procurador-geral recém-empossado por Temer e também a demissão, no último dia da semana, do seu secretário de imprensa, Spicer, e por discordar do presidente. Por lá, Estados Unidos, ainda tivemos o índice de atividade industrial do Fed de Nova York no mês de julho, ele teve uma queda para 9,8 pontos, saindo de 19,8 pontos no mês anterior. O índice de confiança dos construtores, NAHB, de julho, que caiu para 64 pontos, no menor patamar dos últimos 8 meses. O índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia, que também mostrou queda em julho para 19,5 pontos, e o índice de indicadores antecedentes, esse subindo 0,6% no mês de julho. Na China, preços de moradias para 70 principais cidades subiu durante o mês e o preço médio em junho cresceu 0,7%. Porém, notamos que o financiamento imobiliário ficou um pouco mais lento no segundo trimestre, com crescimento anualizado de 30,8%, e muito em função das medidas adotadas para evitar uma bolha no setor imobiliário chinês, e a economia chinesa passando a girar com o PIB crescendo 6,9% acima da meta, pode facilitar um pouco uma desaceleração no segundo semestre do ano e principalmente depois da reunião do partido que ocorre no mês de outubro. Semana também de decisões na política monetária. O Banco Central japonês, o BOJ, manteve a taxa de depósito negativa em 0,1% e a compra de 80 trilhões de ienes ano em títulos. O presidente do Banco Central japonês, Kuroda, indicou que gostaria até de flexibilizar mais a política monetária, já que projetou inflação em queda e PIB em alta. Já no Banco Central Europeu, tivemos também reunião, política monetária mantida, o que significa dizer taxa de depósito negativa em 0,4%, taxa de refinanciamento zero e a compra de 60 bilhões de euros por mês até pelo menos o mês de dezembro de 2017, quando o programa pode ser encerrado. Mas, em compensação, o presidente Mário Draghi disse que, se for preciso, manterá o programa, estenderá o programa e até pode acelerar um pouco mais. Isso contraria um pouco as previsões de mercados que já esperavam uma sinalização de endurecimento da política monetária. Resumo da semana. A Bovespa encerrou com uma queda acumulada de 1,15%, índice vazando para baixo, 65 mil pontos, que lutou bravamente para não tentar perder.
fechou em 64.684 pontos. No último dia da semana, uma queda de 0,39%. O Dow Jones terminou a semana negativo em 0,27% e o Nasdaq recuperando de perdas anteriores, uma alta de 1,19%. Dólar por aqui, encerrando a semana em queda de 1,35%, moeda americana cotada a R$ 3,14. No último dia da semana, uma recuperação, uma alta de 0,49%. Durante a semana, o dólar chegou a vazar a cotação de 3,12. Falando um pouco de perspectivas, mais para o final da semana, o índice Bovespa, como eu disse, rompeu a faixa dos 65 mil pontos para baixo. Esperamos que ele retorne para essa faixa superior aos 65 mil pontos, para que se abra o objetivo imediato em 66.200 pontos e daí forme base para novas altas do mercado. Nossa visão segue sendo que qualquer medida que melhore um pouco o quadro político vai certamente mexer com o nível geral de preço dos ativos e isso pode vir a beneficiar. Caso contrário, as bolsas vão perder um pouco de massa e vão certamente reduzir, mas de uma aceleração um pouco menor. O nosso objetivo é dizer que os investidores estão vazios de posição em renda variável ou travados e que essa melhora certamente destravaria posições ou obrigaria compras com maior velocidade. Faz parte ainda das nossas previsões a economia global seguindo em recuperação, liderada pelos Estados Unidos e Europa, mas muito bem assessorada por melhora na economia do Japão e também da China. Os Estados Unidos continuam sendo a grande incógnita, dado que Donald Trump está fragilizado e perdendo um pouco do seu capital político, que já não era alto. Isso certamente dificulta a aprovação de medidas, porém existem boas chances de aprovação desse programa de infraestrutura de US$ 1 trilhão e, com isso, chance de crescimento da demanda sobre os países emergentes. Aqui continuamos esperando definições da política, eventual delação na Lava Jato repercutindo sobre cabeças coroadas da República. E convém ainda lembrar que o Ministério Público em Curitiba continua trabalhando e o presidente Temer também para evitar em plenária que a sua denúncia possa prosseguir até o STF. A volta do recesso certamente vai fazer com que o lado político acelere um pouco mais, mas isso ainda teríamos uma semana de folga com relação a isso. Juntando tudo, continuamos seguindo a orientação de que operações de curto prazo devem ser realizadas com auxílio do mercado de derivativos para evitar exposição excessiva, mas também acreditamos que posições conservadoras e de mais longo prazo para retorno podem ser montadas progressivamente no mercado, aproveitando preços atraentes de alguns ativos. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom final de semana e marcamos encontro aqui para a próxima segunda-feira, bem cedo, com o Bom Dia Investidor. Até lá, então.